Neste episódio da websérie Me Convença a Investir na Sua Empresa, você vai conhecer a Suzano, a gigante brasileira de papel e celulose. Camila Nogueira, diretora de Relações com Investidores, vai apresentar a empresa e falar sobre os diferenciais e oportunidades que a Suzano oferece hoje ao mercado. Com 11 fábricas em operação no Brasil e exportação para mais de 100 países, a companhia possui uma capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano. Veja os principais trechos da entrevista a seguir. E aí, vai investir? Quais são as maiores oportunidades que o seu setor oferece? O setor de papel e celulose, ele tem uma posição relevante e privilegiada como parte da solução dos desafios que a sociedade enfrenta, sobretudo o desafio relacionado à urgência climática. Nossa contribuição ela se dá de duas maneiras. Primeiro, através do sequestro de carbono, que é feito nas florestas, tanto na parte de matas nativas quanto nos plantios comerciais, e o segundo é na oportunidade de oferecer produtos de base renovável, né? Quando a gente fala do setor de papel e celulose, a gente está falando da matéria-prima madeira, que tem uma característica renovável e, portanto, a gente pode, no futuro, entrar em vários mercados que hoje a gente não atende, buscando substituir o uso de materiais fósseis. Então, por exemplo, a gente pode expandir a nossa participação na substituição de embalagens descartáveis, a gente pode entrar no mercado têxtil, substituindo fibras sintéticas, a gente pode entrar com bioóleo, no mercado de bioóleo, também provendo uma menor emissão do mundo em relação à matriz energética. Então, não só a Suzano, mas todo o setor de papel e celulose vê nos desafios da sociedade atualmente grandes oportunidades de expansão do negócio e de contribuição do ponto de vista ambiental e social. Camila, quais que são os maiores problemas que uma empresa do seu setor enfrenta? Olha, eu não diria maiores problemas, mas eu diria um desafio que a gente enfrenta, que é fruto, na minha visão, de desinformação sobre o modelo de negócio do setor de papel e celulose no Brasil, que é muito diferente do que ocorre em diversos países no hemisfério norte, né? No nosso país, o modelo de negócio é 100% baseado em florestas plantadas, com um fim específico para a produção de celulose e papel, né? Então, quando a gente consome papel de uma empresa brasileira, na verdade, houve um plantio comercial para aquele fim, então a gente não está destruindo floresta, e pelo contrário, cerca de 40% do total das áreas das empresas de papel e celulose no Brasil, elas são dedicadas para fins de conservação apenas. Então, quanto mais papel é consumido, na verdade, mais árvores a gente está falando que vai ter no mundo, né? E é claro que aqui eu não estou falando de nenhum tipo específico de papel, pode ser papel de imprimir e escrever, pode ser papel sanitário, pode ser embalagem, enfim, tudo que dependa de florestas plantadas, né? Então, esse ainda é um desafio que a gente enfrenta na comunicação de como o setor funciona num país como o Brasil, que é referência mundial não só em competitividade, mas também do ponto de vista ambiental. E quais são os grandes diferenciais da Suzano em relação à concorrência? Olha, a gente tem dois importantes diferenciais. Primeiro, a nossa base de ativos, que ela é única, ela é integrada, altamente competitiva e está estrategicamente localizada em diversos locais do Brasil para servir a todos os mercados que a gente serve. A gente serve mercados doméstico aqui e também as três principais regiões do mundo, né? A Ásia, a Europa e a América do Norte. Então, a gente tem uma condição bastante diferenciada nesse sentido. E o segundo é a escala. A gente está numa indústria de capital intensivo, então o fator escala ele é relevante. A Suzano é a maior produtora mundial de celulose de mercado e também uma das maiores produtoras de papel da América Latina. E quais que são os eventos extraordinários que a empresa está exposta, tanto de riscos para um eventual prejuízo, como de ganhos para um lucro além do operacional? Se a gente vai para uma análise além dos aspectos operacionais, né, nos resultados, eu diria para você que o fator cambial ele é um elemento importante como um fator exógeno nos resultados financeiros, que a gente apura, que por consequência vão contribuir para o resultado líquido, né? Então, como a gente é uma empresa eminentemente exportadora, a nossa geração de caixa ela é em dólar. Consequentemente,
em função da disciplina financeira que a Suzano tem, a gente adota uma política de manter as nossas obrigações financeiras também em dólar, para que a gente não tenha um risco cambial em relação ao que a gente gera de caixa e aos nossos passivos financeiros. No entanto, do ponto de vista contábil, quando o dólar se valoriza, ou seja, o real ele desvaloriza, ele perde valor, isso gera um efeito negativo de uma despesa financeira dentro do nosso resultado financeiro, que por consequência afeta, como eu falei, o resultado líquido. O contrário também é verdade. Então, quando o real valoriza em relação ao dólar, a gente tem um efeito positivo, como foi nesse segundo trimestre, a gente teve quase 10 bilhões de reais de efeito positivo no resultado financeiro, que vão afetar positivamente o lucro líquido. Mas esse efeito ele é apenas contábil, ele só vai ser caixa na medida em que essas dívidas se tornarem vencíveis, né? E a gente tem uma dívida de muito longo prazo, a gente tem dívida de 30 anos, por exemplo, de forma que o lucro não é uma boa referência para o investidor olhar o desempenho econômico-financeiro da companhia. É por isso que a gente, quando lida com o investidor, a gente não fala do lucro, a gente fala muito mais do EBITDA, da geração operacional de caixa, do fluxo de caixa livre, que é, de fato, as métricas que refletem o desempenho econômico-financeiro de uma empresa como a Suzano, que é naturalmente exportadora, né? É importante sempre ter em mente que, para a Suzano, quanto mais depreciado o real, mais caixa a gente vai gerar. Então, eu acho que esse entendimento ele é importante. E qual a política de pagamento de dividendos da companhia? A Suzano, por ter projetos com rentabilidade muito atrativa, ela historicamente vem privilegiando o reinvestimento no próprio negócio, né? Que explica a história de sucesso que a companhia tem, né? De forma que a nossa política de dividendos, ela não representa uma parte significativa da nossa alocação de capital hoje. Então, a política atual da companhia é 10% da geração operacional de caixa, que é o EBITDA menos o CAPEX manutenção, né, o investimento que a gente faz para manter as nossas operações rodando normalmente, ou 25% do lucro líquido ajustado, que é o que é definido pela lei das SA. E quanto a sua empresa está alinhada aos critérios ESG? Totalmente alinhada, né? E isso a gente pode ver de diversas maneiras. Assim, começando pelo G, a gente possui uma governança corporativa muito robusta. Um exemplo disso é a composição do nosso conselho de administração, que tem 70% de membros independentes e 20% de mulheres, ou seja, a gente tem uma atuação já importante na questão da diversidade de gênero no conselho. E quando a gente olha para o I e para o S, a nossa estratégia de negócio está intrinsecamente ligada a esses aspectos, né? Afinal, a gente é uma empresa dependente do capital natural, esse é um aspecto importante, e também a gente tem uma cultura organizacional cujos pilares, por exemplo, são gerar e compartilhar valor com todas as partes interessadas, e isso é bom para nós se for bom para o mundo, né? Na hora que a gente transforma isso em ação, a gente tem, por exemplo, os compromissos de longo prazo que a companhia assumiu, tanto de aspectos ambientais e sociais, que também representam importantes ganhos no futuro para o próprio negócio da companhia. Então, a gente costuma não desassociar o ESG da visão de negócio da companhia, da estratégia da companhia, pelo contrário, né? Se a gente consumir menos água no futuro, a gente vai ser mais eficiente no custo caixa. Se a gente remover mais carbono da atmosfera através da meta que a gente tem de sequestro líquido de 40 milhões de toneladas de carbono até 2030, é sinal de que as nossas florestas estão crescendo mais, isso é produtividade, isso é ganho econômico para a gente também. Então, a Suzano está muito bem posicionada nessa arena ESG. E qual foi a pior coisa que já falaram ou escreveram sobre a sua empresa? E me diz o porquê. Digo sim. Talvez valha a pena a gente trazer o exemplo de um caso recente, né? Quando lá no início de 2020 o câmbio disparou, né? O real teve uma depreciação bastante forte. E naquele momento, também por conta de desinformação, a Suzano chegou a ser comparada com a antiga Aracruz, que na crise de 2008 teve um grave problema com relação a operações com derivativos, né? Só que ao contrário do que aconteceu na Aracruz, a Suzano não adota posição especulativa com o câmbio, pelo contrário. A companhia tem uma política de hedge bastante conservadora, muito consistente ao longo dos anos, né, que reflete mais uma vez a nossa disciplina financeira, né, que é de proteger a companhia
do risco de uma forte apreciação do real. Como eu comentei com você, a gente tem uma exposição a câmbio importante, porque a gente é exportador, mas as nossas obrigações a pagar são principalmente em reais. Então, para minimizar o risco que a gente tem de cumprir as nossas obrigações, a gente faz operações derivativas com fim específico de hedge. Então, lá no início de 2020, a gente intensificou bastante a nossa comunicação com o mercado, com os nossos investidores, e aumentou também a transparência que a gente dá nas nossas divulgações trimestrais sobre esse assunto. Comunicação, né, é sempre transparência, transparência, transparência. A Suzano adota a transparência como um valor bastante importante para se relacionar com o mercado, dado que a gente é uma empresa pública. Camila, agora entre pergunta A e B, qual que você escolhe? B. Os investimentos da Suzano vêm sofrendo um incremento. No primeiro trimestre deste ano, foi 52% maior do que no mesmo período do ano anterior, e ocorreu uma revisão dos valores para todo o ano de 2021. A empresa entrou num ciclo de necessidade de investimentos mais pesados? A variação que aconteceu no início desse ano, em relação ao ano passado, ela foi sazonal. Mas, de fato, a Suzano está entrando num novo ciclo de maior intensividade de investimentos, só que não tem a ver com a necessidade de investir nas suas operações. Está relacionado ao novo ciclo de crescimento da companhia. A gente recentemente anunciou um projeto de expansão chamado Projeto Cerrado, e ele tem um CAPEX significativo. Esse projeto ele vai representar não apenas o nosso crescimento, mas o aumento também da nossa competitividade e dos benefícios sociais e ambientais que a gente é capaz de proporcionar através desse projeto. Então, é por isso que o nosso CAPEX para esse ano foi revisado para cima. A gente está com uma previsão de gastar 6,2 bilhões de reais. O investimento nesse projeto, que eu comentei que é o Projeto Cerrado, ele não se dá esse ano, né, totalmente. Ele é distribuído ao longo de 4 anos até que a fábrica starte no início de 2024, né, no trimestre de 2024, mas esse ano já tem alguns desembolsos relacionados ao projeto, e é por isso que a gente fez essa revisão do CAPEX para cima. Ou seja, aumento de CAPEX da Suzano, na verdade, é mais competitividade e mais geração de caixa no futuro.